Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 10, Lei Bíblica, os três corpos legais das fontes JE, Êxodo, P, Sacerdotal, Levítico e Números, e D, Deuteronômio. Capítulo 1, a iniciação de leis, normas e portarias de Deus no Sinai. Como vimos na semana passada, a cerimônia da aliança no Sinai incluiu o anúncio de Deus e concordância de Israel de certas estipulações pactuais. Então, Êxodo 24, versículo 3 e 4, descreve este acordo como segue. Moisés repetiu ao povo todos os mandamentos do Senhor e todas as regras. E todo o povo respondeu a uma voz, dizendo: todas as coisas que o Senhor ordenou, vamos fazer. Moisés então escreveu todos os mandamentos do Senhor. Desse modo, a aliança concluída no Sinai é o momento culminante da narrativa do Pentateuco. E por isso passou a ser visto como início de articulação das leis, normas, portarias e instruções de Deus, pelos quais os antigos israelitas iriam viver. E assim, mais tarde, editores consequentemente inseriram coleções de leis de tempos posteriores e círculos para dentro da história do encontro de Israel com Deus, no Sinai, e a permanência posterior no deserto. Isso foi feito a fim de dar a essas coleções um ar de alta antiguidade e dar-lhes o patrocínio divino. A conclusão do estudo bíblico é que um número de corpos separados de leis foram atraídos para a história do período de 40 anos de formação de Israel como um povo. Então, esse é o período da aliança no Monte Sinai, e em seguida o caminho para a Terra Prometida. Toda a lei israelita é representada no relato bíblico como tendo sido emitida a partir desse momento. Esse período de contato íntimo de 40 anos entre Deus e Israel. Assim, em seu folheto, eu dei uma divisão grosseira das diferentes coleções legais que temos no Pentateuco. As leis que os estudiosos referem-se frequentemente como as leis JE. Uma vez que são introduzidas por essa narrativa. Algumas pessoas pensam que é melhor pensar nisso apenas como coleções legais separadas. Essas ocorrem em Êxodo. E assim elas tendem a ser datadas do século X ou IX em sua forma escrita. As leis do material sacerdotal são encontradas majoritariamente em Levítico e Números. E elas serão formuladas em algum lugar do VIII ao VI século. No mesmo período de tempo, mais ou menos, temos as leis de D, que são encontradas obviamente em Deuteronômio. Mas essas mesmas fontes são desenhadas claramente sob tradições muito, muito mais antigas. Algumas das leis individuais são claramente bastante antigas. Elas têm muita coisa em comum com tradições jurídicas do Antigo Oriente Próximo, geralmente do segundo milênio. As leis do Êxodo, por exemplo, algumas delas apresentam tanta semelhança com o Código de Hammurabi que podemos realmente assumir que eles estão se baseando em um patrimônio jurídico comum. A lei dos cananeus, ou o que teria sido conhecido como uma tradição jurídica em Canaã. Assim, independentemente de sua origem real, a Bíblia representa esses materiais como tendo sido dados no Sinai, ou durante esse período de 40 anos posterior. Agora, isto está em sua folha. Você tem o Decálogo, não muito bem traduzido como os 10 mandamentos, vamos voltar a isso. O Código da Aliança, de modo que é um bocado de material, 3 capítulos de Êxodo. Então nós temos uma pequena passagem referida como um decálogo ritual. Vamos voltar a isso também. Você tem legislação sacerdotal, um pouco em Êxodo sobre culto, obviamente em seguida em Levítico e algum em Números. De acordo com a narrativa bíblica, então, os seguintes materiais foram dados nos 40 anos após o Sinai, quando os israelitas estão acampados no deserto em sua jornada rumo à terra de Israel. Portanto, estas são apresentadas como suplementos em Números, mas também no Código Deuteronomista.